Fala, galera. Tudo na paz aí, pessoal? Como é que vocês estão? Começando aqui mais uma live. Hoje é dia 14 de abril de 2020. Vocês estão bem? Tudo na paz? Como é que tá a família? Como é que vocês passaram o dia? Como é que vocês estão aí nessa caminhada? Tudo bem? Muito bom, gente. Eu quero deixar vocês dormirem um pouquinho cedo hoje, tá bom? Quem quer dormir cedo hoje? Dá um glória. Ou tá bom a madrugada pra você? Tudo na paz, Beto? Na bênção aí, Felipe, Cida, vocês são uma bênção. Obrigado pela comunhão e pela presença de vocês. Fala, Denise. E aí, neguinha? Firme e forte? Na bênção? Glória a Deus. Quem quer dormir antes da 00:30 aí, é só dar um toque aí. Se você estiver acostumado com a vigília já, a gente vai até a madrugada. Mas brincadeiras à parte, eu quero ser bem objetivo hoje. E... tá tomando um chazinho? Ó, na minha caneca também. Tira uma foto aí, manda pra gente, coloca a hashtag da igreja e manda pra gente aqui que você tá aí acompanhando a live com a sua xicrinha pra gente compartilhar nas nossas redes. Irmã Flávia, Deus é bom, né, gente? Olha, eu tenho um pessoal que tá chegando aqui, que nos visita, né? Se eu não me engano, é o caso da Larissa, a Micaela, tá nos visitando, né? Espero que você tenha sido abençoada, viu, Larissa? Tem também... Peraí, deixa eu ver os nomes aqui, para mim não errar, né? Tem um chegando aqui que talvez é de outro ministério, de outra comunidade. Tem um pessoal de outros estados, gente, que estão chegando aqui, né? Estão chegando, estão conhecendo a nossa casa através das nossas lives. Isso é muito bom. Meu amigo Bob, a minha amiga Fátima, o Luca, o filhinho desses meus amigos, fez a seguinte pergunta para mim no áudio. Eles me mandaram hoje. Se Deus, eu estou fazendo essa pergunta porque eu queria que você me respondesse. Ele falou que eu queria que o pastor respondesse. Olha só a pergunta do Luca. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Ele fez essa pergunta. Imagina a minha cara para responder essa pergunta para a criança. O que você responderia para ela? Né? Eu simplesmente respondi assim, olha, Deus, ele sempre foi, sempre existiu, ele é todas as coisas. Foi muito engraçado, eu recebi essa pergunta, eu fiquei, né, assim, né, muito empolgado aqui, né, e ao mesmo tempo preocupado no o que responder para uma criança, né, gente? Deus é bom. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele, né? Mas foi isso que nós respondemos. Bom, que bom recebê-los todos aqui. O pastor Everaldo, a pastora Silvia fizeram uma live hoje abençoada, abençoaram muito a nossa comunidade, né? Todo mundo firme, forte. Paulo Jacob está aí conosco também. Quem mais que está entrando aqui? A Verônica. A Verônica é fiel, todos os dias ela está ligada aqui, né? Deus abençoe Larissa, sua vida, sua família. A Isa também, você e a sua família também estão conectados a toda a programação da igreja. Isso é muito bom. Saber que a gente está edificando a vida de vocês. A Isa me pediu para a gente colocar o texto, gente, né? Para ajudar aí na marcação, nas referências. Então, assim, Isa, aqui eu fico meio que com dificuldade de ficar digitando, né? Até porque é meio pai bola, né? Mas eu sempre peço para alguém, né, que está aí, colocar referência para ninguém se perder, e aí vai colocando essa referência para quem for chegando ficar antenado e conectado aí nas referências bíblicas, tá bom? É uma forma aí que a gente criou para a gente estar conectado sem perder o assunto e a fala da noite, tá bom? E aí, pastorzão, firme. A Cida, a Luana, né, a galera tá aqui, a Carol também. Carol, peraí, se eu não me engano é a Carol do Douglas, eu acho que é isso, né? Carol Alves, eu acho que é a Ingrid, né? Tem uma galera que a Flavinha tá aqui todo dia também com a gente. A Maria Helena Mostarda, seja muito bem-vinda, Deus abençoe vocês. Rose Jacob, quem mais aqui? Juliene também.
Pastora Elza tá fiel nas madrugadas de oração. Tamo junto, pastora. Glória a Deus por isso e pela vida de vocês. Manuel, né, o Éder aqui, a Fernanda, né, o Victor, família de oração aí também estão conectados com a gente. A Vivian Geraldi, a Jane também. Glória a Deus, né? Ó, a Fátima falou que o Luca ficou feliz aí com a resposta. Que bom, né? Menos mal. A criança, ela tem essa capacidade de deixar a gente numa saia justa que só Deus, gente. Mas que bom que eu respondi, né? Não respondi não, né? Esse tipo de pergunta é complicado assim, né? A gente nem sabe se a gente respondeu, essa é a grande verdade, né? A Alessandrinha tá chegando aqui com a gente também. Bom, Matilde, se eu esqueci de alguém, se acena aí que eu dou um oi pra você também, tá bom? Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. A Romilda tá com a Dona Rosa lá, ó. Tá ouvindo tudo, tá conectada com a gente, a Dona Rosa. Uma bênção. Tá bom? Que bom, gente. Eu queria que você me ajudasse aí, abrisse, e aqueles irmãos que puderem estar firmados aí, conectados com essa experiência, né, que a gente está tendo aqui de compartilhar uma palavra todas as noites, e só tem um objetivo, né, de fazermos com que a sua noite seja um pouquinho mais leve, vamos dizer, mais tranquila, mais em paz, e que você durma descansado nos braços do Senhor. Eu tenho certeza que a palavra dele vai acolher o seu coração também mais uma vez, tá bom? Stefano, Regiane, os meninos estão sempre conectados conosco aqui também. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. O Evangelho de Lucas é um texto bastante conhecido de todos nós. Lucas, capítulo 19, nós vamos falar da história de Tem até uma música que é bastante conhecida no nosso meio, né? O nosso amigo e servo de Deus aí, cantor Regis Danese, gravou uma música com base nessa referência aqui, né? Se você quiser, eu até posso cantar com você. Você topa ou não? Ou não, né? Não, cantar não. Não dá não. Pra mim não dá não. Já me aposentei. Deus é bom, né? Mas é uma música que é bastante conhecida. A Lu e o Ronald também estão conosco aqui hoje. Que bom, gente. Que bom que vocês estão em peso aqui, né? Alessandrinha, já falei. Quem mais? Ana Paula. Quem mais? A Rosânia, né? Agora eu acertei. Rosânia está nos acompanhando todos os dias também. Né? Espero que vocês tenham sido aí abençoadas por cada porção da palavra de Deus, né, direcionada aí aos corações de todos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui, tá bom? Renata Charaba, Thelminha, todas as noites está caminhando aí, está dormindo com Jesus, né, Thelminha? Está caminhando com Jesus, dormindo com Jesus nas altas madrugadas. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, nosso irmão Edson também está chegando aqui, o Gumercindo, a Melina também, toda a família. Deus abençoe vocês, a Mônica, Deus abençoe a irmã Mônica, que Deus continue abençoando vocês todos, amém? Bom, glória a Deus. É melhor pregar, né, Luana? Obrigado pela brincadeira aí, né? A gente continua amigo, tá bom? Olha só, a Rosânia, ela é lá do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, viu, Rosânia? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o Rio de Janeiro, né, o estado e todas as famílias aí do Rio de Janeiro. Espero que você tenha sido abençoado, esteja sendo abençoado aqui com a nossa transmissão aqui da nossa live de forma simples, mas nós sabemos que a mensagem de Deus, mesmo na sua simplicidade, ela toca o mais profundo do nosso coração e esse é o nosso objetivo. Espero que você tenha sido abençoada. Estando por São Paulo, tem o nosso endereço nas nossas redes, fique à vontade para vir nos visitar, nos conhecer e, né, de alguma forma poder também compartilhar das suas experiências com Deus conosco, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. No nome de Jesus. Tá bom, vamos lá. Não vou cantar, pode ficar tranquilo, né? Mas é uma música bonita, não é? Entra na minha casa, entra na minha vida. Né? Melhor não cantar, né? Tá bom. E lá na igreja eu canto, gente, fala sério. Aí vocês ficam todos empolgados lá com a minha empolgação. Bom, vamos lá. A Valdecir também tá aqui. A Regiane também está conosco, Deus abençoe. A irmã Regina, Deus abençoe a irmã Regina, o irmão Francisco, toda a família, Deus continue abençoando vocês.
Deus continue confortando seu coração, irmã Regina, e de alguma forma, né, trabalhando e exaltando aí a vida de vocês diante de todo o processo que vocês enfrentaram, né? E que Deus ele continue sustentando, dando graça e fortalecendo vocês, viu, meus queridos? Irmã Regina e irmão Francisco, eles, né, estabeleceram durante muitos anos na nossa casa e foram um instrumento para levantar uma coluna de oração, para você que não sabe, né? Eles são os pais do Fernando, da Calu, e estão conosco acompanhando a nossa programação. São homens de Deus, homem e mulher de oração, que tem uma graça e um chamado sobre a vida deles, né? Valdecira, perdão, viu? Valdecira Nunes. Então, o irmão Francisco e a irmã Regina tem sido e tem sido esse instrumento em prol do reino de Deus, e estão conosco aqui para orarmos juntos, tá bom? A Juliene também está lá em Foz do Iguaçu agora. Que bênção, né, Juliene? Que bom que você está sendo abençoada aí também. Em nome de Jesus, direto de Foz do Iguaçu. Cuidado com as muambas do Paraguai aí, fica por aí. Bom, gente, vamos lá. Lucas capítulo 19, o versículo 1 ao versículo de número... Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10, tá bom? Adri Santos Paz também está entrando. Eu acredito que seja visitante. Se você é visitante, está visitando o nosso canal, seja bem-vinda, viu? Que Deus continue abençoando sua vida e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Vamos lá, gente. E você que é da casa de oração aqui, vai deixando aí as boas-vindas para o pessoal que está nos visitando. Vamos lá. Diz assim a palavra: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu decido hoje no meu coração dar aos pobres a metade dos bens que eu possuo. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus abençoe você com essa porção. E eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. Mas que você entenda que na simplicidade desse texto, que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração algumas coisas relacionadas a todos os processos que nós estamos enfrentando. Deixa eu só tomar um pouquinho aqui. Hoje eu estou tomando um chazinho, tá bom, gente? Bom, quando você percebe uma palavra como essa e um relato como esse, eu acredito muito que o que Deus está fazendo em todos os dias aqui, tá? Para você que está nos visitando, eu queria que você entendesse. Todos os dias nós temos live com os pastores da nossa comunidade, com os ministros da nossa casa, às 20 horas, todos os dias de segunda a sábado. Sábado nós temos uma live especial com os nossos jovens das 8 às 9 da noite. E nos domingos nós temos a nossa transmissão, a nossa experiência online lá da nossa igreja, às 10 horas da manhã, né?
Então fique aí atento a essas informações e esteja acompanhando a nossa programação também, tá bom? Mas o que eu percebo no meio de todo esse processo em que nós estamos enfrentando e a forma com que Deus está agindo na nossa vida por esses canais de comunicação, eu percebo o que Deus está fazendo. Deus tem gerado em nós aqui nesse canal de comunicação uma experiência de construirmos histórias, de construirmos mensagens, e o que nós estamos percebendo é que Deus está produzindo em cada um de nós essa oportunidade de vivermos alguma restauração em algo da nossa vida, em alguma área da nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, vai dizer para nós essa experiência de um homem que está percebendo todo o movimento em que se encontrava na cidade, o barulho por onde Jesus passava. A Bíblia traz para nós, como nós falamos ontem, a Bíblia traz sempre esse relato de que as multidões apertavam Jesus. As multidões transitavam de um lado para o outro na companhia de Jesus. E a Bíblia traz para nós esse exemplo de um homem que estava quando Jesus estava entrando em Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico. Por que eu estou falando dessa forma? Porque é muito comum a gente perceber Jesus dizendo lá no início do seu ministério o propósito ao qual ele havia estabelecido a mensagem do reino de Deus, falando para o próprio João Batista quando ele é capturado por Herodes, né, se eu não me engano. Ele é capturado e aí você sabe da história que ele tem a sua cabeça degolada. Mas antes disso de acontecer, o que acontece? Existe uma mensagem de Jesus, João Batista, e a palavra que Jesus pede para então chegar ao conhecimento de João Batista. João Batista é aquele que veio preparar o caminho, você entende? Ele veio preparar o caminho da chegada do Senhor. Ele passa o bastão como se ele estivesse passando o bastão para Jesus, vive o seu cumprimento, o cumprimento do seu propósito, e aí no cárcere, no meio de todo esse cenário, você experimenta você vive essa experiência de que Jesus manda dizer que de fato ele era o Cristo e que o reino de Deus estava entre as pessoas e que a palavra do reino estava em liberdade de acesso ao coração das pessoas naquele período. E quais são as pessoas? As pessoas que ele está falando que aos pobres é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo que existe uma mensagem que está chegando ao coração dos menos favorecidos, entende? E a gente tem uma compreensão quando a gente percebe o evangelho ou quando a gente anuncia o evangelho, nós temos um péssimo hábito de achar que o evangelho é só para os pobres, só para os necessitados. E aqui nós percebemos que não é bem isso o que está escrito nas Escrituras. Primeiro porque Jesus ele não faz acepção de pessoas, e independentemente da classe, do lugar, da posição que nós estamos, das condições que temos, da posição que ocupamos, entende? A gente percebe aqui uma mensagem que traz para nós essa experiência de um homem que era publicano, um homem que era cobrador de impostos e que defraudava. Um homem que existia na sua estigma como pessoa, uma certa repulsa da sociedade do seu tempo, entende? Vamos pensar que seria um tipo de pessoa que ninguém gostaria de estar na capa de uma revista, entende? Por exemplo, se Jesus nesse encontro estivesse... É como se Jesus estivesse tendo contato e acesso a um homem. Vamos pensar aqui, vamos polemizar um pouquinho. Você sabe que o nosso país viveu com muitos escândalos, né?
no que diz respeito à corrupção na Petrobras e em tantos setores, né, da nossa política e das empresas. Mas vamos pensar numa figura, num nome de um grande figurão aí que está preso por causa de uma de uma propina, de algo fraudulento. Pensa numa personalidade aí. Você pode dizer um nome aí? Será que o nosso companheiro Lula, ele poderia ser essa pessoa? Poderia estar estigmatizado por essa pessoa? Porque é esse exemplo que nós precisamos entender. O reino dos céus veio para todas as pessoas. Não é o reino que veio para uma classe e para um público específico. Porque Jesus, ele vai estender a sua graça e o seu favor, o seu reino para todos aqueles que creem na sua obra, creem na sua pessoa e reconhecem o seu senhorio sobre si. E é interessante que a Bíblia traz esse relato de que Jesus, entrando na cidade de Jericó, existe essa figura humana, esse personagem que se apresenta, desejoso de ver quem era Jesus. Zaqueu era alguém importante, alguém rico, alguém que tinha possibilidades, alguém que tinha muitas pessoas que faziam o trabalho sujo para si. Ele era alguém que dava ordens, ele era alguém que tinha muitos funcionários, ele era alguém que fazia muitas coisas apenas por um comando. Vivia dando ordem para muitas pessoas, porque ele tem um estigma na Bíblia que era alguém extremamente rico. E a Bíblia faz questão de deixar claro. Eu fiz uma brincadeira aqui, né? Fica tranquilo aí, é só um exemplo, tá bom, gente? Que eu dei aqui, no contexto político. E aí tem outros tantos aí, né, que estão envolvidos, né? Que estão envolvidos aí em tantos escândalo, né, que diz respeito à corrupção no nosso país. Assim, a gente pode escolher vários, né? Dá para ter aí umas 3 dúzias, pelo menos. Tanto que o estigma desse cara, por ser alguém rico, o fato mais curioso nessa história é que ele deseja ver Jesus. Quem era Jesus? Ele é despertado no seu íntimo a subir numa árvore, numa figueira brava. Aqui fala sicômoro, né? Mas em algumas versões, algumas traduções fala que era uma figueira brava. Ele se expõe a esse ridículo dentro da sua posição. Ele se expõe dessa forma. E ele deseja então estar no lugar que ele pudesse ver Jesus. Para a surpresa desse homem, da mesma forma que a mensagem do reino chegou para o pobre, para o necessitado, é interessante que nesse desejo do seu coração de ver quem era Jesus, a grande surpresa desse texto mostra para nós essa grande faceta de Jesus, do amor de Jesus e do caráter amoroso de Jesus. Jesus, ele vem ao encontro desse cara e ele se apresenta debaixo daquela árvore, olha para cima e chama ele pelo nome. O que eu quero dizer com isso é que Deus conhece você, Deus conhece a sua história, não só conhece você ou a sua história, mas Deus, ele tem um desejo de repousar na sua casa, na minha casa, todos os dias, como nós estamos vivendo essa experiência. Nós estamos vivendo essa experiência de termos a presença de Jesus por intermédio da sua palavra. Nós temos essa experiência porque nós temos um corpo onde ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas mais do que isso, nós estamos diante de um homem que desejou simplesmente ver Jesus. E Jesus se interessa não só por essa experiência superficial. Jesus se interessa por essa pessoa de forma a dar a essa pessoa uma experiência muito mais sobrenatural. E eu creio que nós estamos vivendo situações de termos experiências ainda maiores do que nós já experimentamos na nossa vida. E o que eu quero falar com esse texto para você? Quero falar que Jesus, ele sabe quais são as intenções, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós desejamos. Ele sonda o nosso coração. Na compreensão de Zaqueu, existia somente uma ideia, de ver Jesus de longe. E a surpresa dele é que Jesus vem ao encontro dele. Jesus vem ao encontro dele para então
viver essa experiência do encontro, do bom encontro. Mas mais do que isso, Jesus olha para ele e está dizendo o seguinte: porque hoje me convém repousar na sua casa, me convém estar na tua casa. Em outras palavras, me convém gastar um tempo para compreender você, para saber da sua história, saber o que você carrega dentro de você, porque eu me importo com você. Jesus, ele não está preocupado em olhar para a nossa vida, né, e simplesmente nos dar aquilo que está nas mãos dele. O que está nas mãos do Senhor é acessível para as nossas mãos, entende? Quem é pai sabe muito bem o que eu vou dizer. Você, como pai, você tem posses, você tem possibilidades de dar ao seu filho algumas coisas que eles querem. E você vive esse exemplo de passar algo que você tem. Vamos dar um exemplo. Você passa para o seu filho, de repente, a chave do seu carro, dando a ele de presente. Isso está nas tuas mãos para dar para o seu filho. Nós precisamos entender essa dinâmica do reino de Deus. Existe essa relação de recebermos as bênçãos que estão nas mãos de Deus. Mas o maior desejo de Deus e o maior interesse não é simplesmente que acessemos aquilo que está nas mãos. Sabe por quê? O que está nas mãos de Deus é superficial. É ínfimo diante da grandeza dos segredos que estão no coração dele. E o que nos chama a atenção nesse texto é que Zaqueu desejou ver Jesus. Jesus reconhecendo essa verdade e essa inteireza de coração de desejar vê-lo, de desejar conhecê-lo, em que Jesus então decide repousar na casa. Porque é só na casa que nós temos a experiência de colocar na nossa casa pessoas que nós queremos desnudar o nosso coração e revelar os segredos do nosso coração. Você não coloca qualquer pessoa na sua casa, não é verdade? Eu não coloco qualquer pessoa na minha casa. Nós temos alguns critérios para então, de alguma forma, receber pessoas nas nossas casas, nas nossas vidas. E é interessante que nesse texto, Jesus decide estar na casa dele. De certa forma, parece que Jesus era meio entrão, mas é interessante que Zaqueu, ele desejava ter uma experiência superficial com Jesus. Jesus desejava que ele tivesse uma experiência sobrenatural. E o desejo do meu coração para você nessas noites é que você tenha experiências maiores com o Senhor. Nós estamos caminhando para um tempo onde, mais do que temos experiências aqui, né, nesse horário em que nós nos reunimos para orarmos uns pelos outros, não é só essa relação, não é só essa relação que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera é nos levar a um novo nível de relacionamento. Não simplesmente acessarmos o que está nas mãos deles, mas acessarmos o que está no coração dele. O que está no coração de Deus é muito maior do que o que está nas mãos de Deus. Porque o exemplo claro para a gente é que Zaqueu era um homem de posses. Ele não precisava de nada que estivesse nas mãos de Deus, do próprio Jesus, para dar a ele. Você entende? Mas ele precisava daquilo que Jesus carregava na sua essência. Um dos significados de Jesus é que ele é o Salvador do mundo. Ele é aquele que veio salvar o que se havia perdido. E é o que acontece no texto, como nós acabamos de ler. Jesus está preocupado em dar uma experiência, não de um acesso às coisas que estão ligadas ao que é palpável, ao que é tangível. Jesus olha para a vida desse homem e consegue preencher a carência e o vazio existencial na sua alma. E Jesus veio suprir aquilo que é o vazio existencial na alma daquele homem. Aquele homem era alguém que tinha tudo o que desejava. Tudo que um homem pudesse pensar, esse homem já tinha. Mas ainda assim esse homem carregava no seu coração e no seu íntimo uma frustração. Ainda assim esse homem carregava na sua vida, sabe o quê? Vazio existencial. Um homem rejeitado pelas pessoas, um homem que era rejeitado, um homem que era abandonado, um homem que carregava esses estigmas de ter tudo, ser possuidor de tudo, mas será rejeitado por tudo e por todos.
Um homem que vivia esse estigma de um complexo de inferioridade e de rejeição. Um homem que tinha condições de acessar tudo que desejasse. Um homem que tinha dinheiro para comprar tudo e todos. Mas ele não conseguia comprar a salvação. Ele não conseguia comprar o preenchimento do vazio do seu coração. E é isso que Jesus vê como necessidade para esse homem. É isso que Jesus está mostrando para nós nesse texto. Nós estamos orando sim por coisas relacionadas àquilo que a gente precisa pegar e se apropriar e se apossar no que diz respeito às nossas questões materiais. Porque é uma necessidade, porque é uma preocupação diante do contexto e do tempo que nós estamos vivendo. Mas o que Deus espera de nós é que, além de nos dar uma experiência de termos tudo aquilo que está nas mãos dele para acessarmos, o que Deus espera que nós também tenhamos novas experiências, experiências mais profundas diante dele, diante de uma relação com o nosso Deus, para que então possamos experimentar isso. Experimentar aquilo que esse homem experimenta. Não é apenas uma presença de Jesus por um tempo, por uma passagem, mas é um tempo de Jesus estando na casa daquele homem para então desfrutar de um tempo de comunhão, de uma estadia de Jesus, de uma parada de Jesus. E esta é a grande sacada, porque é interessante que de um diálogo superficial debaixo de uma figueira, para um momento de intimidade na casa, de um momento de sentar na mesa, de ter comunhão, é que Zaqueu abre o seu coração e ele reconhece a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O Espírito que habitava em Jesus. A presença do Espírito em Jesus foi suficiente sem que Jesus pudesse, ao menos, pregar uma única mensagem para esse homem. Foi suficiente dentro da casa dele, olhando para aquele cenário, reconhecendo a grandeza da figura e da pessoa de Jesus. Em outras palavras, o próprio Deus veio repousar na casa, desejou estar na casa de Zaqueu, não levando em conta que ele era um homem pecador, um homem, roubador, defraudador, um homem que tirava vantagem de tudo e de todos. Jesus não está olhando para o seu coração, olhando para a sua vida e olhando em relação aos pecados que você comete. Jesus, ele está olhando para você e para mim nessa noite. Olhando sim que nós até temos situações que nos distanciam da comunhão com ele, mas ele tem prazer em estar na nossa casa, em repousar na nossa casa, em manifestar a sua presença que pode produzir cura, restauração e transformação, porque ele veio fazer isso. E é o que esse texto vai dizer pra gente, porque é no meio da casa, no meio daquele processo todo, Zaqueu achou que a relação e o relacionamento estaria simplesmente naquela árvore, no contexto exterior da casa, num contexto público diante das multidões, mas Jesus não tratou Zaqueu como mais um no meio da multidão. Jesus tratou Zaqueu como alguém que ele vai considerar. Esse também é um filho de Abraão. Por quê? Porque ele é um filho da promessa. E Jesus veio salvar o que se havia perdido. Você consegue compreender isso? Jesus, ele não deseja repousar na nossa casa apenas, repousar no sentido de uma passagem apenas. Mas Jesus deseja repousar na nossa casa para colocar tudo que está fora do lugar, no seu devido lugar. E eu vim dizer isso para você. Ainda que você tenha situações que estão fora do lugar, dentro do seu coração, da sua casa, da sua morada, do seu coração, Jesus, ele é poderoso para colocar tudo no lugar. Não importa se existem situações, que você esconde de todas as pessoas. Esse homem, ele era reconhecido publicamente porque ele era alguém que defraudava. E existia um estigma de inferioridade, de rejeição, que a gente nem imagina o quanto que isso gerou danos emocionais na estrutura emocional, psicológica desse homem. Um homem que era possuidor de tudo, mas não tinha nada e não tinha ninguém. Você consegue entender isso? E o que Jesus veio foi justamente curar aquilo que era inferioridade, aquilo que era rejeição de Zaqueu. E é o que Jesus apresenta para nós aqui. Quando Jesus decide ir para casa, Zaqueu se alegra. Ele se alegra. E nesse caminho de alegria,
Existe algo que acontece no coração desse homem. O versículo 7 que nós lemos aqui. Todos os que viram isto reclamaram e murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Os religiosos vão sempre questionar as maneiras com que Jesus age na Bíblia. A maneira com que Jesus age na vida de muitas pessoas. Você consegue entender isso? Porque eles não conseguem compreender o todo. Eles compreendem apenas uma parte. E o que Deus espera de mim e de você é que você compreenda o todo. Jesus é especialista em dar a segunda chance. Nós não damos a segunda chance, muitas vezes pelo nosso contexto religioso, mas Jesus é especialista em dar a segunda, terceira, quarta chance, se necessário for, porque Ele é Deus, e Ele é um Deus amoroso, é um Deus, sabe, abençoador, é um Deus que restaura, é um Deus que muda a nossa vida. Jesus está olhando para mim e para você, está dizendo, eu sou o Deus da segunda chance, eu sou o Deus da segunda oportunidade, eu sou o Deus que pego na tua mão e falo para você, meu filho, eu quero repousar na sua casa, eu quero estar com você, eu quero estar tendo comunhão com você, eu quero revelar o meu coração ao seu coração, porque eu quero transformar o que ninguém pode, eu quero preencher o vazio, eu quero curar a sua enfermidade fisiológica, eu quero curar a sua enfermidade, sabe, eu quero curar a sua inferioridade, eu quero curar a sua rejeição, eu quero entrar aonde ninguém entra, eu quero acessar aonde ninguém está acessando. É isso que Jesus está dizendo para esse moço. Está dizendo o seguinte, eu quero invadir o seu interior, eu quero mexer com a sua estrutura, eu quero colocar tudo no lugar. O que você não consegue, eu posso fazer. O que você não consegue mudar, Jesus pode mudar. O que você não consegue vencer, Ele consegue vencer por você. O que você tem limitação, para Deus é ilimitado. Deus é um Deus de coisas impossíveis, Ele é um Deus de impossibilidades. Ele realiza os nossos impossíveis. São possíveis para o nosso Deus. E é o que acontece na vida desse homem. Jesus está olhando para essa pessoa, para esse homem, como um ser humano, como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. E mais do que isso, ele está olhando para ele como um filho de Abraão. Como um filho de Abraão, aquele que é um filho de Abraão, também vai desfrutar da promessa que Deus havia liberado sobre a vida de Abraão. Qual é a promessa de Deus para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse homem é achado por Jesus como um filho de Abraão. Você consegue receber isso no seu espírito? Esse homem é visto por Jesus como um filho de Abraão. Em outras palavras, esse homem está vivendo uma condição de rejeição e de inferioridade. Mas esse rótulo, esse carimbo que está sobre a vida dele, eu quero transformar. E quero mudar o significado do nome dele. De alguém rejeitado, de alguém que vive isolado. De alguém que vive esse estigma da inferioridade, de alguém que vive trancado no meio dos seus tesouros, daquilo que é a sua riqueza, de alguém que vive cercado por tesouros e riquezas exteriores. Eu quero gerar uma riqueza dentro dele, eu quero mudar essa história, porque quando eu chego para transformar a maldição em bênção, eu chego para mudar a história, e eu libero essa palavra sobre a sua vida. Jesus está chegando na sua casa para transformar a história, para transformar a maldição em bênção, porque é isso que acontece na vida de Zaqueu. Alguém que tinha tudo, tinha tesouros, tinha riquezas e tinha possibilidades. Então, de repente, se depara com um Cristo que vem, se apresenta, decide viver e repousar um tempo na casa. E quando Jesus chega na casa de alguém, ele chega para transformar as realidades. E eu quero liberar essa palavra nessa madrugada, nesse início de noite. Jesus está entrando na tua casa para transformar o que ninguém pôde até hoje. Jesus está entrando para quebrar, sabe o que? Os deuses. Porque esse homem talvez ele possuía no seu coração esse altar. Esse altar da riqueza, esse altar do Deus Mamon. Jesus vem e transforma, sem apenas pregar uma única palavra. Esse homem simplesmente olha para Jesus. Ele olha para Jesus. Jesus não pede nada, mas ele tem entendimento do que está acontecendo na sua história. E aí ele consegue então dizer o seguinte, versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo hoje, eu decido hoje dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Acontece a transformação que a palavra pode proporcionar na vida de um homem. Jesus não tinha pregado nada para ele. A presença de Jesus constrangeu Zaqueu de tal forma e convenceu Zaqueu de tal forma que ele decide no seu coração, eu passei a minha vida inteira defraudando e enriquecendo ilicitamente. E fiz desse
desse meu comportamento, desse objeto do meu desejo, que era possuir riquezas, que era ter as possibilidades no sentido de ter poder e exercer domínio e opressão sobre as pessoas, ele está dizendo o seguinte: eu hoje decido abrir espaço no meu coração para que o Senhor entre, não de forma superficial na minha casa, mas que o Senhor entre no meu coração. O Senhor entrou na minha casa física, mas eu quero que o Senhor assuma o controle do meu coração, o trono do meu coração, e eu libero o meu coração para que o Senhor reine. O dinheiro e mamão não vai mais dominar a minha vida. Quem vai dominar o meu coração e a minha vida é o Senhor. Você consegue entender isso? Ele está dizendo o seguinte: eu prefiro o teu reino, eu prefiro a tua justiça, eu prefiro que o Senhor seja Senhor sobre a minha vida. Eu prefiro que o Senhor seja Senhor sobre tudo que eu tenho e que eu possuo. E se necessário for, eu dar tudo que eu tenho, aparentemente, porque ele entende que ele só tem coisas. Ele não tem preenchimento, ele não tem alegria, ele não tem paz. E na presença de Jesus, quem tem Jesus tem tudo que precisa. Então o que eu quero que você entenda é que Jesus ele está confrontando alguém sem uma única palavra. Ele está convencendo, na verdade, Zaqueu sem uma única palavra. E Zaqueu se abre para essa transformação. E ele decide no seu coração remover tudo aquilo que significava um ídolo no seu coração. Deus ele é poderoso para destruir altares aí dentro de você, que você muitas vezes não consegue remover. Talvez existam situações no seu coração e que você sabe que a intenção do seu coração está errada. Você sabe que lá no íntimo você está errando, você está, vivendo de forma a colocar um outro Deus que não é Jesus. Você vai à igreja, nós vamos à igreja, nós estamos nos cultos, mas talvez existem outros lugares, outras coisas que têm ocupado o primeiro lugar no nosso coração. E essa é a oportunidade de Deus para mim e para você nessa noite. Ele está dizendo para nós aqui: se eu não for o primeiro, eu não vou ser o segundo. Note que Jesus não precisou liberar uma palavra sobre Zaqueu a respeito da sua riqueza e das suas posses. O que gerava todo o complexo de inferioridade, de rejeição na vida desse homem, um homem que era rejeitado pela posição que ocupava, por tudo aquilo que possuía e da forma que havia conquistado e possuído tudo que tinha. Ele sabia que era o motivo pelo qual ele não tinha o seu coração preenchido, porque essas coisas dominavam o seu coração. Tudo que exerce domínio sobre você, seja um sentimento, ou seja uma posição, seja um lugar, seja uma posse, se isso está em primazia no seu coração e é prioridade no seu coração, eu quero dizer para você que você tem um grande ídolo aí. E Jesus ele precisa entrar no seu coração. Ele precisa ganhar espaço na totalidade no seu coração. Porque é o que Jesus vem dizer para nós no versículo 9. Então Jesus responde para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Não é nesta casa lugar concreto, parede, bloco, telhado, não. Hoje houve salvação desta alma. Por quê? Porque também este homem, ele é filho de Abraão. Alguém que já havia sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E eu quero abençoar você com essa palavra. Se Jesus está proporcionando essa palavra para mim e para você, liberando ela sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje, abrace isso. Abrace essa oportunidade. Fica a dica para você. Não deixe outras coisas ocuparem lugar no seu coração como primazia. Mas abra o seu coração para receber de Jesus esse toque que transforma e que remove todo o altar e todo o ídolo no nosso coração. Ainda que ele seja mamão, ainda que ele seja o dinheiro, ainda que ele seja uma posição, seja um lugar, um desejo. Eu desejo tanto um lugar, uma posição, eu quero tanto aquilo. E Jesus está olhando para nós e está dizendo: filho, mais do que um lugar, mais do que uma posição, mais do que ter todas essas coisas, você precisa me ter como prioridade no seu coração. Porque se eu estiver sentado no trono do teu coração,
te dar um lugar, te colocar numa posição, produzir possibilidades de posses, de prosperidade, de uma condição abastada, de uma possibilidade, é nada para mim. Eu sou o dono do ouro e da prata. Deus tem tudo isso para te dar. Deus tem posições elevadas para colocar a cada um de nós. Deus tem possibilidades para exaltar a sua cabeça. Nós temos orado e falado aqui. Nós vamos viver um tempo em que Deus fará muito em pouco tempo na nossa vida. Eu creio nisso. Promessa de Deus, palavra de Deus para a nossa vida. Porque é Ele que dá semente ao semeador. É Ele que põe a semente na sua vida. E se você permitir que essa semente produza frutos de arrependimento, como produziu na vida de Zaqueu, sem que Jesus precisasse falar uma única palavra, a presença de Jesus constrangeu esse homem e ele foi convencido do seu pecado e do seu erro. E por isso Jesus está dizendo, também este homem é um filho de Abraão. E aí versículo 10, para encerrar, ele está dizendo o seguinte, sabe por que tudo isso? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Talvez muitos de nós estamos perdidos dentro do nosso coração, porque estamos colocando outros lugares, ou estamos colocando outras pessoas, ou estamos colocando situações como verdadeiros ídolos dentro do nosso coração. E Jesus está dizendo, olha, eu cheguei hoje. Eu quero entrar na tua casa, eu quero invadir o seu coração, eu quero fazer morada, eu quero salvar você. E eu quero salvar você de você mesmo. Eu quero salvar você do seu egoísmo, eu quero salvar você dessa avareza, eu quero salvar você dessa intenção errada, dessa motivação errada. Eu quero salvar e restaurar você. Você recebe isso? Em nome de Jesus. Eu quero envolver o seu coração, eu quero mostrar para você que se eu estiver no trono do teu coração, o que você precisa eu acrescento. Eu trago como acréscimo. Eu multiplico a semente. Sou eu que dou a semente. Eu também tenho capacidade de multiplicar a semente a 30, a 60, a 100 por 1. Jesus, ele quer não só proporcionar algo que esteja nas mãos do nosso Pai Celestial para nos entregar. Mais do que isso, ele quer nos dar em plenitude o que está no teu coração. Você entende isso? O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é o seguinte, vocês estão buscando talvez aquilo que é superficial. O que é superficial, o que é acessível, o que é possível vocês pegarem das minhas mãos, não se compara o que eu tenho reservado no meu coração para revelar você. E eu só vou revelar você quando houver a mesma disposição de mudança e de arrependimento que houve, como houve na vida de Zaqueu. Em outras palavras, Deus só pode acrescentar na sua vida, Ele só pode te dar algo que você esteja disposto a devolver para Ele. E se você tem posse de algumas coisas no seu coração, tem o controle, deseja assumir o controle de muitas coisas no seu coração, quero dizer para você, irmão, se você acha que você tem controle de muitas coisas no seu coração e você não consegue, se você não consegue entregar no altar do Senhor, você não consegue renunciar, isso talvez seja um Deus para você. Seja um Deus, sabe o que pode ser um Deus? O seu ministério. O seu lugar, a sua posição, o seu lugar no trabalho, as coisas que você possui, pode sim ser um Deus, pode ser uma raiz no seu coração. Quem me conhece sabe muito bem, hoje eu estou diante de um cenário em que eu ocupo uma função e tenho procurado servir da melhor forma possível, mas todo mundo que me conhece sabe, eu falo muito isso. Eu posso estar no lugar, mas o lugar nunca vai ter o meu coração. Eu estou num lugar, eu estou numa posição, eu estou numa condição, mas essa condição, esse lugar nunca vai ocupar o espaço do Senhor no meu coração. E eu não falo isso de boca para fora, eu falo isso com plena convicção. Sabe por quê? Porque o que eu tenho de intimidade, de relacionamento com Deus, não tem preço. Não tem valor, não tem dinheiro, não tem posição, não tem lugar que seja tão importante quanto a minha comunhão com Ele. E eu faço votos de que você entregue o seu coração plenamente ao Senhor, que você se arrependa, que você, fale, Deus, isso tem roubado o meu coração, tem roubado a minha comunhão, tem me tirado dessa comunhão, isso tem ocupado o primeiro lugar do Senhor na minha vida. E eu quero nessa noite renunciar tudo isso para que o Senhor possa me salvar. Me salvar do quê? Salvar de você mesmo. Salvar do seu egoísmo, salvar da sua vontade, salvar das suas intenções. Porque Deus ele não só enxerga a intenção,
dos nossos corações, mas Ele também enxerga as decisões das intenções. Meu irmão, Deus conhece tudo. Se Ele te colocar em alguns lugares, se Ele te entregar algumas posições, se Ele confiar algumas coisas para mim e para você, em determinados momentos da nossa vida, a gente se perde. E por não querer que a gente se perca, Ele está dizendo para nós, tem altares aí que precisam ser removidos. E é nessa noite a minha oração vai ser para isso. Nós vamos orar agora, para que Deus remova todo o altar. Sabe por quê? Não dá para servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Você consegue entender isso? Então a minha oração nessa noite é que você tenha a capacidade, pelo Espírito Santo de Deus, de renunciar àquilo que você não tem conseguido durante muito tempo. E Deus é tão maravilhoso, sabe por que Ele é tão maravilhoso? Que Ele está permitindo nós, mesmo em meio à distância, diferente do ambiente da igreja, sabe? Na igreja, quando a gente recebe uma palavra, a gente sempre tem a oportunidade de ir lá na frente e aí a gente fica sempre com vergonha e com medo de se expor. Aqui nós não precisamos dar um passo de ir à frente, mas a gente precisa dar um passo de ir na direção de Jesus, com o coração aberto e falar, Deus, isso aqui representa para mim um ídolo e é uma grande fraqueza, e o Senhor tem sido ofuscado, a presença do Senhor, o brilho do Senhor tem sido ofuscado por essas questões, e eu renuncio isso no nome de Jesus. Porque mais do que essas coisas, eu quero é o seu coração. Eu quero que o Senhor assuma o trono do meu coração e que o Senhor estabeleça um lugar de adoração em que o Senhor será o centro de tudo. Porque se o Senhor for o centro de tudo na minha vida, no meu coração, se o Senhor ocupar o centro de tudo, tudo mais se fará na minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37. Confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor e faz o bem. Nós falamos isso em uma das nossas lives. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem, porque verdadeiramente serás alimentado e habitará na terra. O que Deus está dizendo para nós, que quando nós confiamos, Ele está dizendo para nós que Ele vai nos colocar numa terra. A terra na Bíblia vai trazer para nós o significado de prosperidade. A terra significa lugar. A terra significa que não faltará para você trabalho, não faltará possibilidade, não faltará provisão, não faltará o cuidado de Deus. Você entende? O que você e eu precisamos é agradar o Senhor para que Ele satisfaça os desejos do nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Então eu vim aqui só te abençoar nessa noite. Nós vamos orar e que a nossa oração nesse tempo, eu sei que eu tenho orado por todo mundo, por todas as famílias, todos os dias aqui eu tenho apresentado a todos vocês. Eu não sei como vocês estão sendo, eu sei que vocês estão sendo abençoados e estão se sentindo acolhidos, mas nessa noite eu queria que nós orássemos e atentássemos para o nosso coração e pedíssemos ao Senhor também que seja uma oração nessa noite de renunciarmos aquilo que a gente não tem dado conta, aquilo que tem de alguma forma ocupado lugar, por causa da nossa ansiedade, da nossa falta de fé, por causa da nossa dúvida em relação ao que Ele pode fazer na nossa vida, no sentido de prover e de suprir a nossa vida. Quando nós renunciamos a algo, nós estamos dando espaço para Deus trabalhar e agir na nossa vida. Amém? Então vamos orar nessa noite. Faça a sua oração, mas clame ao Senhor mesmo. Peça ao Senhor para mudar você. Peça ao Senhor para mudar o que precisa. Peça para Ele te, fortalecer. Porque você vai vendo na história que esse homem, ele passa então a seguir Jesus. Jesus, ele, quando acontece esse tipo de situação, como a própria fala do próprio Senhor Jesus, quando Jesus ele está diante de um homem, de um jovem rico, no Evangelho de Marcos vai ter essa experiência, em outros evangelhos também. Mas Jesus tem a presença, né, de um jovem rico. Você conhece essa história, que chega até Jesus e pergunta para ele, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus simplesmente diz para ele algo muito claro, muito simples. Você deve cumprir os mandamentos, deve honrar aí o Senhor cumprindo os mandamentos. Aí esse jovem cheio de religiosidade, cheio de autossuficiência, diz para Jesus, olha, eu tenho cumprido os mandamentos na íntegra, eu tenho feito tudo que a lei de Moisés declara, eu tenho vivido essa experiência
de cumprir as leis da melhor forma possível. E aí é tão interessante que no meio dessa autossuficiência dele, achando que o reconhecimento de Jesus como sendo mestre, como sendo alguém bondoso, seria suficiente para Jesus colocá-lo no reino diretamente, ligá-lo à eternidade. E aí Jesus devolve para ele, sabe como que Jesus devolve para ele? Jesus devolve marcando e confrontando aquilo que era o Deus dele. Jesus olha para nós e ele consegue enxergar com bons religiosos, com bons líderes, pastores que nós somos, no que diz respeito à comunicação da palavra, ele consegue enxergar tudo isso. Isso é virtuoso, isso é bom. Cumprimos os rituais religiosos, mas ele conhece o que vai dentro do nosso coração. E a palavra de Jesus para aquele jovem rico, sabe qual foi? Foi o seguinte: então, se você cumpre tudo na íntegra, como você está dizendo, só te falta uma única coisa. E aí aquele camarada olha para Jesus, eu fico imaginando a cena. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte: vai, vende tudo que você tem, tudo que está no seu controle, na sua posse, entende? Vende tudo que você possui e distribui para os pobres. E me segue. A Bíblia fala que esse homem, quando ouve essas palavras de Jesus, ele descai o semblante. Ele sai da presença de Jesus entristecido. Se você olhar nos evangelhos, você vai vendo que ele é a única pessoa que sai triste da presença e da companhia de Jesus. Por quê? Porque o coração dele estava no que ele possuía. E aquilo era um Deus. Por isso que quando a gente olha nesse exemplo de Zaqueu, a gente percebe o quanto que ele vive a transformação e a conversão, a mudança do seu coração. Entende? E o que Deus está confrontando em nós não é propriamente o dinheiro ou o que a gente possui, mas talvez seja os lugares que nós almejamos, seja a posição que temos, seja aquilo que a gente tanto deseja, seja aquilo que a gente tanto quer. E é isso que ele está confrontando em cada um de nós. Deus, ele deseja que a gente renuncie e consiga entregar tudo aquilo que possui um primeiro lugar no nosso coração. Porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se ele não for o primeiro no seu coração, ele não será o segundo. Consegue entender isso? Se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo. Vamos orar. Pai, no nome santo de Jesus, se encerrar aqui, gente, voltem rápido, eu vou reiniciar e a gente volta. E eu prometo que eu vou orar no máximo hoje até 00:40. É 31 agora, 00:31. Tá bom? Volta aqui rapidinho, eu vou reiniciar e você volta aqui. Mas eu queria já orar nessa noite. Pai, no nome santo de Jesus, nós oramos quebrando tudo aquilo que tem um significado de altar na nossa vida e que tem ocupado o primeiro lugar do seu coração, do Senhor no nosso coração. Aquilo que nós carregamos na nossa vida e que tem produzido, ó Deus, esse primeiro lugar, essa prioridade na nossa busca, ó Deus, que não seja o Senhor, que o Senhor nos dê a capacidade de renunciar nessa noite. Talvez o nosso coração esteja desejoso de buscar o Senhor, porque queremos ver a possibilidade de, nessa busca pelo Senhor, alcançarmos um segundo objetivo que passará a ser o primeiro dentro do nosso coração. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações. Nós buscamos o Senhor muitas vezes porque queremos possuir uma outra coisa. E a nossa relação está baseada nessa troca. Eu busco o Senhor não como primazia, não como sendo Senhor e prioridade da minha busca, mas sendo um meio pelo qual eu quero o meu objetivo. Pai, que o Senhor, ó Deus, nos perdoe por essa busca e que o Senhor, ó Deus, assuma o centro da nossa vida, assuma o centro de todas as coisas e nos dê a capacidade de renunciar o que a gente não consegue. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite a renunciar a altares, lugares, posições, pessoas, Pai. Muitos de nós buscamos o Senhor, ó Deus, porque muitos aqui talvez tenham o desejo, ó Deus, de viver essa experiência do casamento.
querem casar e querem se relacionar e querem, ó Deus, como prioridade a busca da sua vida sentimental sendo suprida e realizada. Não tem nada de errado nisso, mas que isso não seja a prioridade. Que o Senhor seja a prioridade da nossa busca. Que o Senhor seja o objeto do nosso alvo. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado na nossa vida. Que o Senhor nos capacite e nos dê a condição, Pai, que precisamos para viver essa experiência na autoridade do nome de Jesus. Cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Cremos, ó Deus, cremos nesta restauração. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos e peço ao Senhor nessa noite que capacite-nos, ó Deus, a renunciarmos, capacite-nos, ó Deus, a dizermos, ó Deus, não para aquilo que tenta ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Nós renunciamos, ó Deus, esses desejos, esses anseios, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, aquilo que nós somos incapazes muitas vezes. Muitas coisas são objetos, ó Deus, do nosso desejo, da nossa busca. Sonhamos com um casamento, sonhamos com um relacionamento, queremos tanto a promoção, queremos tanto um lugar, queremos tanto a possibilidade, Pai, as possibilidades financeiras para alcançarmos algo. Não tem nada de errado nisso, mas que não seja o nosso objeto, a nossa busca. Porque nessa história nós olhamos, ó Deus, que o que mais Zaqueu deseja é agradar o Senhor. E por isso ele renuncia tudo aquilo que um dia foi um Deus para ele. E ele renuncia, Pai, sabendo que a Tua presença é a maior riqueza. É a maior riqueza, a companhia com o Senhor é a maior de todas as companhias. Aquela, Pai, e aquele que busca dentro de um relacionamento, ó Deus, conjugal, dentro de um relacionamento de namoro, de noivado, ó Deus, o objeto de uma restauração dessas relações, que é importante, mas que isso não seja, Pai, o objeto da busca como sendo a pessoa, um ídolo, um Deus, em que nós, ó Deus, fazemos devoção daquilo que temos e que possuímos e queremos de alguma forma nos apropriar dessa relação como sendo prioridade da nossa busca, o alvo da nossa busca. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite a renunciarmos, ó Deus, essas coisas que são tão difíceis para nós. Quando nós cultuamos algo como sendo nosso, como sendo uma posição, como sendo algo que a gente deseja muito, Pai, que é levantado no nosso coração como um altar, como um ídolo. Ó Deus, nós vamos nos tornando semelhantes ao ídolo. E é o que Zaqueu vive na sua história, Pai. Ele vai vivendo essa experiência de se tornar, ó Deus, alguém, ó Deus, que brilha na sua vida, brilha na sua jornada, mas quanto mais ele brilha, mais ele encontra rejeição, mais ele é rejeitado, mais ele é deixado de lado, mais ele vive essa experiência da ridicularização. Ó Deus, mais ele vive, Senhor, de forma, ó Deus, a ser reconhecido como alguém imoral pela sua conduta, pelo seu comportamento. Ó Deus, ao invés dele brilhar, ó Deus, para as pessoas, agora ele está, ó Deus, vivendo essa característica sendo exposta como vergonha, como humilhação, e que leva esse homem a viver, ó Deus, nas suas emoções, ó Deus, nos seus sentimentos, alguém totalmente destruído. E talvez muitos de nós, ó Deus, cultuamos tantas coisas, levantamos tantas coisas que passaram a ser esse ídolo em que nós não percebemos, mas nós nos tornamos iguais, semelhantes. Porque é o que a Tua palavra diz, que nós nos tornamos semelhantes àquilo a quem nós adoramos. O Salmo 115 vai dizer isso para nós. Vai dizer que nós nos tornamos semelhantes. E se existe algo, Pai, que ocupa o primeiro lugar do Senhor no nosso coração, nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a renunciar nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, nessa hora. Pedimos ao Senhor que quebre, ó Deus, esses altares. Se nós, ó Deus, fizemos desses lugares um altar que ocupou o nosso coração, que envolveu a nossa vida de forma, Senhor, a exercer até domínio. Se pessoas, ó Deus, dentro das nossas relações, ó Deus, em nome de Jesus, os nossos relacionamentos sentimentais, ó Deus, têm ocupado o primeiro lugar do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, o meu amor, ó Deus, pela obra do Senhor, pela igreja, pelo meu ministério, não deve ser maior do que o meu amor para o Senhor. O meu amor para o Senhor deve ser muito maior. O meu amor em ter a sua presença, em ter comunhão com o Senhor, deve ser muito mais importante do que o lugar, o cargo, a posição que eu ocupo. Ó Deus, muito obrigado por nos permitir viver, ó Deus, mergulhados nessa palavra, porque nós percebemos, ó Deus, que o Senhor não veio subtrair e tirar nada de nós.
O Senhor simplesmente quer corrigir o nosso coração, porque onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. E que o Senhor seja o nosso tesouro, que o Senhor seja a nossa maior riqueza, que a tua presença seja inegociável na nossa relação, na nossa vida, Pai. Que o Senhor, ó Deus, seja o objeto da nossa busca e da nossa devoção, porque é o que nós precisamos para esse tempo, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Buscar ao Senhor, ó Deus, enquanto nós podemos achar. Buscar o Senhor enquanto o Senhor está perto de nós. É isso que Zaqueu tem como compreensão dentro da sua casa. Ele está diante, Pai, do próprio Deus. E diante desse próprio Deus existe alegria. E essa alegria para renunciar. E que isso brote no nosso coração. A alegria para renunciarmos o que nós não conseguimos. A alegria para dizermos, ó Deus, não. A alegria para dizermos não para muitas coisas, que o Teu Espírito nos fortaleça, que o Teu Espírito, Senhor, nos sustente nessas nossas escolhas e que nós possamos viver essa transformação da nossa caminhada, de forma, Pai, a alegrar o Seu coração, ó Deus, a celebrar, ó Deus, a salvação do Senhor na nossa casa. Não apenas na nossa casa física, na vida da nossa parentela, mas que o Senhor salve o nosso coração das nossas intenções, das decisões, das intenções que temos no nosso coração. Que o Senhor nos ajude. Ó Deus, nos ajude nesses processos. Nos ajude, Pai, a sermos cristãos melhores, a sermos esposos melhores, a sermos pais melhores, a sermos filhos melhores. Ajuda-nos, ó Pai, a vivenciarmos essas experiências da transformação do Senhor na nossa vida. Eu oro nessa noite, Pai, e declaro esse tempo, um tempo de paz, um tempo de restauração, um tempo em que o Senhor, ó Deus, vai alcançar os meus irmãos com milagres, com restauração, com restituição. Ó Deus, daquilo que nós abrimos mão, daquilo que o Senhor, Pai, tem permitido removermos no altar. Ó Deus, se tornará natural voltar para as nossas vidas. Ó Deus, o maior exemplo bíblico que nós percebemos é que quando Abraão, ó Deus, recebe a promessa de que ele seria pai de uma multidão, e quando o Senhor cumpre a promessa, Senhor, o Senhor cumpre a promessa para Abraão, e ele tinha essa estigma de ser alguém que é chamado pelo Senhor como amigo, teve a capacidade de ir ao monte e oferecer aquilo que o Senhor havia dado a ele como filho, como objeto da sua busca e do seu desejo. Abraão, juntamente com a sua esposa, desejava muito ter aquele filho. E o Senhor fez com que aquela criança, Isaac, nascesse de forma sobrenatural, por meio de um ato espiritual, curando o pai, a madre, ó Deus, de Sara. Mas no momento oportuno, o Senhor pediu aquele filho que ocupou o primeiro lugar no coração de Abraão. E o Senhor provou o coração de Abraão. E ele foi até as últimas consequências, entregar e renunciar aquele filho, que era o objeto da sua busca e do seu desejo. Pai, no nome de Jesus, que nós tenhamos a fé que Abraão teve para renunciar o que for necessário. Ele renuncia o seu filho, ele entrega o seu filho no teu altar. Ele coloca o seu coração diante do Senhor. Ele coloca o coração diante do Senhor. E ele renuncia todas as coisas. E Pai, naquele momento em que ele está ali prestes a sacrificar o seu filho, naquele momento em que ele está para sacrificar o seu filho, a tua palavra diz que nesse monte de oração, nesse lugar de oração que nós estamos, nesse lugar de oração que nós estamos nessa madrugada, nesse lugar, é o lugar onde nós estamos renunciando aquilo que ocupa o primeiro lugar. Em dado momento da história, talvez o Senhor percebeu essa relação de Abraão, ó Deus, em relação ao seu filho Isaac, gastando mais tempo nessa comunhão e nessa relação, ó Deus, vivendo essa troca e essa inversão, ó Deus, de ordem. Que o Senhor, ó Deus, olhando para nós nessa noite, nos dê a capacidade de fazermos como Abraão fez. De irmos no monte, Pai, no lugar de oração, como nós estamos nessa noite. E renunciar, ó Deus, e colocar diante do Senhor, a ponto de ir até as últimas consequências. E é o que nós fazemos. Nós fazemos nessa noite isso. Nós renunciamos, ó Deus, aquilo que tem sido um ídolo, aquilo que tem sido objeto da nossa devoção, da nossa busca. Nós entregamos no teu altar. Ó Deus, de que nós possamos experimentar na mesma intensidade de fé, de no momento da renúncia, também experienciarmos da parte do Senhor o que o Senhor disse para Abraão naquele monte. O Senhor disse algo tão maravilhoso para Abraão, dizendo para Abraão, aparecendo para ele, dizendo, não toques no menino. E o Senhor naquele monte
proveu o cordeiro para o holocausto. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Que Deus, no momento da sua renúncia nessa noite, uma renúncia verdadeira, uma renúncia de entrega, de colocar diante do Senhor o que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração, aquilo que tem sido talvez um ídolo, um altar aí dentro do seu coração. Que Deus nessa noite possa prover para você o cordeiro, que Deus possa prover para você todas as coisas, que Deus possa mover de forma sobrenatural e prover tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. Deus, Ele é especialista em restituir, em devolver a cada um de nós aquilo que nós temos capacidade de entregar e colocar nas mãos dele. Que a graça dele envolva você, que o favor dele envolva a sua casa, a sua família, e que todos, do menor ao maior da sua família, sejam marcados pela provisão, pelo cuidado e pelo favor de Jesus. Que vocês recebam no nome de Jesus, não só essa experiência de ter no altar, no coração de vocês, esse ídolo sendo removido, mas mais do que isso, vocês encontrem no Senhor também a provisão necessária para a vida de vocês. Eu os abençoo nesta noite e declaro um tempo de paz, um tempo de milagres, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance todas as famílias aqui, que o Senhor continue marcando, fortalecendo a sua vida, a sua história, que a graça do Senhor te envolva de forma sobrenatural, né? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a comunhão e a presença de todos vocês e que vocês vivam nesse caminho que Zaqueu viveu. Ele desejou ter uma experiência superficial. Jesus convidou ele para dentro da casa dele para ter uma experiência sobrenatural, uma experiência de intimidade, uma experiência de receber do Senhor aquilo que é mais precioso que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar. Jesus veio salvar. Esse homem é plantado na eternidade por uma decisão de entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Eu não sei se aqui tem alguém, né, que está afastado da comunhão, que está distante da comunhão, que tem compreendido o que é entregar a vida para Jesus, o que é de fato render a sua história, que é de fato fazer essa oração também conosco. Eu queria que você repetisse comigo uma oração e sinalizasse aí com a sua mão falando: olha, eu estava distante da comunhão, eu estava afastado da comunhão, para essa comunhão com Jesus. Eu quero viver essa experiência que Zaqueu viveu, permitindo que ele entre na minha casa, que ele restaure o meu coração. Se tem alguém aqui hoje, eu queria que você repetisse comigo uma oração aí na sua casa. Só que eu queria que você sinalizasse. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, que quer, né, voltar para os caminhos dele, que quer dar esse passo de fé, meu irmão, faça isso agora. Nós podemos fazer isso aqui, agora. Agora, é noite de salvação. Jesus disse que houve salvação lá na casa. Houve salvação lá na casa. Houve salvação lá naquela casa. Se todos aqui são salvos, tem alguém que fala assim: olha, eu quero viver isso. Tem alguém? Escreve, porque só acenar eu não vou saber. Se você fala: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero render o meu coração a Ele, eu quero viver essa experiência de voltar a ter comunhão com Jesus. Eu estava distante, encontrei esse canal, encontrei vocês aqui, ou estou recebendo de Deus aqui e quero viver essa experiência. Tem alguém aqui? Amém. Tem alguém, gente? Fala aí. Ah, Marta. A Marta, oh, glória a Deus. Você está voltando para Jesus ou está entregando sua vida para Jesus, Marta? Tem mais alguém, gente? Tem mais alguém? Olha só a salvação, meu irmão. Salvação, a festa nos céus. A festa nos céus, meu irmão. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Marta, Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue abençoando você. Eu vou pedir para os irmãos, depois vocês continuem glorificando, né? Assis Soares também, é isso? Se você fala: eu quero viver essa experiência de entregar minha vida a Jesus. A Adriana também, é isso? A Marta está voltando para os caminhos. Olha que bênção, que restauração de aliança com Jesus hoje. Que glória a Deus. A Adriana, Deus abençoe a sua vida, Adriana. Você está voltando para Jesus também, né? A Marta está voltando, a Adriana está voltando. Peraí, quem que é? A Adriana estava afastada, está voltando. A Assis Soares está voltando também, é isso? É isso?
Glória a Deus. Então nós temos três reconciliações. Três reconciliações. Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo, meus irmãos. Jesus é extraordinário. Muito obrigado pela sua presença e pela sua companhia aqui. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Nós cremos que há uma grande festa nos céus. E eu creio que essa tua atitude, a sua decisão nessa hora, ela vem com um propósito de gerar uma mudança, uma chave na sua vida e na sua história. Eu creio nisso. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Repita comigo assim, vocês que estão aí. A Simone, Si Soares, a Marta e a Adriana, né? Em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, irmão, se tiver mais alguém, né, já dá um passo aí de fé. Em nome de Jesus, eu quero voltar para Jesus, quero ter essa comunhão, quero entregar minha vida para Ele. Né? Tem festa mesmo no céu, tem muita festa no céu. Deus é poderoso. Repitam comigo essa oração, por favor. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e me arrependo do tempo em que eu estive distante da comunhão. Nesta hora, como Zaqueu, eu peço ao Senhor, entra na minha casa, faz morada em meu coração e me dá novas experiências. O primeiro lugar no meu coração pertence ao Senhor Jesus. E eu devolvo o meu coração para que o Senhor reine e seja Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu te agradeço pela oportunidade, nesta noite, de voltar para o Senhor. Amém. E eu tenho certeza que nós nessa noite estamos como igreja do Senhor, desligando toda e qualquer obra das trevas que pesava contra a sua vida e que você tenha o seu caminho livre para viver em plena comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele te fortaleça na caminhada e que você viva para glorificar a presença e a grandeza de Deus. Amém? E aí eu quero até pedir para você depois, você que fez essa oração nessa noite, por favor, nós queremos muito os seus contatos, os seus dados, amém? Eu quero que você, por favor, mande os seus dados para a gente, o número, se você confiar, mandar um número do seu telefone, uma mensagem com o seu telefone, o seu nome completo, para que a gente continue orando e que eu possa amanhã mandar uma mensagem para você e conversar um pouco com você e falar um pouco mais desse processo de reconciliação. Quero muito ter esse momento de comunhão, de interação com você. E se você é daqui, se o pessoal tem um pessoal que é de fora, de outro estado, eu não sei se você é de São Paulo, se você é de São Paulo e tiver possibilidade, quando voltarmos às nossas atividades, queremos muito te conhecer e queremos muito poder, de alguma forma, acompanhar você nesse processo, nessa caminhada. Somos uma igreja que ama e que cuida daqueles que vêm até o Senhor e queremos cuidar de você e da sua família, tá bom? Por favor, manda uma mensagem aqui no direct. Eu não vou pedir para vocês pôr o seu número aqui, mas a gente quer poder falar com você também, tá bom? Por favor, tá bom? A Adriana é lá da Bahia, né? Filha da nossa irmã Marisete. Então, procura uma igreja aí, depois que tiver liberado, procura uma igreja para você congregar, mas de qualquer forma a gente está aqui à disposição também para te dar o suporte necessário, tá bom? Temos cuidado da sua família e queremos cuidar também de você, até que você caminhe numa igreja e esteja firmada aí para a glória de Jesus, tá bom? Deus é muito bom, gente. Muito obrigado, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Por favor, viu, Marta? Queremos muito poder servir você e até entender quais são os processos que você se encontra e no que a nossa comunidade pode te ajudar, tá bom? Muito obrigado, gente. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, irmãos. Estou muito feliz, muito feliz. Na verdade, eu vim com a mensagem para falar somente dos altares. Como Deus é maravilhoso, Ele nos surpreende, irmãos. A festa nos céus, irmãos. Graças a Deus por isso, tá bom? Que Deus continue abençoando todo mundo. Muito obrigado pela confiança de vocês. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de vocês. Que Ele faça resplandecer a luz do rosto dele sobre cada um de vocês. Traga paz sobre todos. Amém? Em nome de Jesus. Deus é bom, maravilhoso. Muito obrigado, viu, gente? Deus continue abençoando a todos. Obrigado. Obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, viu, Rosânia? Obrigado porque nessa é de outro estado, está aqui conosco e nós estamos aqui para servir também.
no que precisar. Se você quiser nos conhecer, compartilhar algo conosco, algum pedido de oração mais específico, mande uma mensagem no nosso direct, que nós queremos poder servir você e a sua família também, e os seus conhecidos e os seus familiares. Que Deus continue abençoando a todos. Até amanhã, às 20 horas, nós temos a nossa transmissão online, e às 23h33, clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que tu não sabes. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus continue fortalecendo a todos. Fico feliz porque vocês estão aqui conosco desde o início. Todo mundo está aqui conectado. Eu só tenho motivos de alegria e de gratidão pela companhia de vocês, tá bom? Deus continue abençoando. Tenha uma quarta-feira maravilhosa, marcada pelo favor e pela bondade, tá bom? Bom descanso a todos. Estamos juntos. Amém? Juntos nós somos mais fortes. Deus continue abençoando. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Fiquem na paz. Até amanhã. A gente não quer acabar, não é verdade? A gente não quer acabar. Mas que Deus, Ele guarde você no seu sono e que Ele prospere ainda mais a sua vida. Que Deus continue fortalecendo a todos. Deus continue abençoando. Valeu, gente. Até mais. Fiquem na paz. E lembre-se de uma coisa, no sábado nós temos uma experiência, teremos uma experiência às 17 horas da tarde. Nós falaremos sobre a convivência familiar em tempos de crise. Reúna sua família, esteja conosco aqui, com toda a sua família. Teremos a participação da nossa querida psicóloga, a doutora Eleni. Ela estará conosco nessa transmissão e eu tenho certeza que vai abençoar muito você e a sua família. Então, meu irmão, chama todo mundo, tá bom? E vamos caminhar com Jesus, tá bom? Sábado, essa programação, e tem uma outra novidade que eu vou falar amanhã. Tem uma outra novidade numa participação que teremos aqui na sexta-feira, mas eu só vou falar amanhã, tá bom? Que Deus abençoe vocês, estamos juntos, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, que Deus continue fortalecendo e abençoando a todos. Fiquem na paz, bom descanso. Valeu, gente. Deus abençoe. Quem impedirá? Ninguém pode impedir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, Rosânia. Obrigado. Fiquem na paz, gente. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Eu acho que vocês não querem ir embora. Eu vou ficar aqui conectado. Ou vou encerrar, tá bom, gente? Deus abençoe. Um beijão, um abraço em todos. Amo a vida de vocês. Deus continue usando, fortalecendo a vida de todos. Valeu. Um abraço.